A paz do Senhor Jesus para todos aqueles que vai ter coragem de escutar esse vídeo. Baradaya Suri de Canta Labasteia. Porque nessa tarde eu venho falar sobre muitas coisas que o Senhor dos Exércitos, o Criador do universo inteiro, tem me revelado. O Deus que pode todas as coisas. O Deus que manda no céu, na terra e no inferno. Baradaya Sede Canta. Aleluia, engrandecido seja o nome do Senhor. Porém, o ser humano, com seus corações duros e perversos, não tem aceitado a revelação de Deus, os recados de Deus. Repradaya Suri de Kamanaí, o Senhor Deus dos Exércitos, que pode todas as coisas e que usa aquele que se entrega a Ele em espírito e em verdade, aquele que é limpo de mão e puro de coração, como está escrito na palavra dele. Ele usa aqueles que ninguém dá nada por ele, aquele que é desprezado, aquele que é rejeitado, mas que tem um coração aberto para Cristo fazer morada. Ele traz a revelação da palavra dele e ele revela todas as coisas que ele quer revelar e ele usa. Assim como ele usou todos os servos deles antes, no passado, assim como ele usou Jeremias, como ele usou João Batista, como ele usou José, como ele usou Josué e todos os outros, que se for citar muitos, que Deus escolheu para usar. E usou. Mesmo sendo rejeitado e ninguém crendo, aconteceu. Alabadaia sede canta alabaster. E esse Deus que usou os seus servos no passado, ele é o mesmo Deus de hoje. Ele não muda, porque ele é hoje e eternamente. Ele é hoje, ontem e eternamente. A palavra dele diz que passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passará. Então ele é o mesmo Deus que abençoa no passado, é o mesmo Deus que abençoa hoje, o mesmo Deus que castigou no passado, é o mesmo Deus que castiga hoje, o mesmo Deus que usou os seus escolhidos no passado, é o mesmo Deus que usa hoje os seus escolhidos. Bradaya Suri de Canta Labasteia. Porque a palavra dele nos confirma isso. Eu quero deixar aqui bem claro, Bradaya Sede Canta Labachúria, que o Brasil, o nosso Brasil, está sofrendo e vai sofrer muito mais essa decadência terrível da Arabadaia Sede Canta por causa da dureza do coração do ser humano, principalmente dos líderes espirituais. Deus está cobrando do Brasil por causa de todos os líderes espirituais brasileiros que estão seguindo seu próprio entendimento, suas doutrinas, porque a palavra de Deus diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Está escrito na Bíblia Sagrada, no livro sagrado, Bradaya Suri de Kamanaya Sede Canta Labasteira. E para aqueles ignorantes que diz que servo de Deus, crente ou evangélico, como queiram dizer, não pode se envolver em política, não passa de pessoas ignorantes. Porque a Bíblia diz que Deus é quem escolhe os governantes da terra. É o próprio Deus que escolhe, mas o ser humano não quer saber. O ser humano vai no seu próprio entendimento. O ser humano quer conhecer o coração dos homens. Quando Deus fala de homem e mulher em geral, para Daya Sede Kamanai. E só quem conhece o coração do homem é Deus. Só quem esquadrinha a mente e pesa o coração é Deus. Então a ignorância cega a humanidade e em vez de pedir direção a Deus e deixar Deus escolher, eles escolhem. E o que é que as igrejas brasileiras estão fazendo?
Sabe o que é que acontece? Eles expulsam os verdadeiros profetas de dentro da igreja, machuca, chamam de prostitutos, de endemoniados e jogam para fora da igreja. Porque os líderes religiosos brasileiros, eles não querem uma igreja santa. Eles não querem que o verdadeiro Espírito da glória de Deus se manifeste, mas preferem os espíritos de engano. Os espíritos dos ocultismos estão se manifestando dentro das igrejas, porque a Bíblia diz que eles são imitadores da coisa de Deus. Os espíritos do ocultismo, ele imita tudo que está na Bíblia. E os líderes espirituais preferem os espíritos malignos se revelando dentro da igreja, imitando as coisas de Deus, de que é o verdadeiro Espírito da glória de Deus revelando o que não agrada a Ele. Repradai a sede canta lá, manai, porque está aqui uma perseguida que já foi expulsa, machucada, arrastada e jogada para fora da igreja pelos líderes do altares, que já foi praticamente espancada dentro da igreja de tanto torcer o pescoço, porque eles não querem ouvir um recado de Deus, porque feriram a eles. Se for para ferir eles, eles expulsam, mas se for para exaltar eles, com seus corações perversos, suas pregações e suas doutrinas criadas pelos homens, porque a palavra de Deus diz: vão me adorar ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Eles preferem os espíritos enganosos. Então todos os demônios que Deus me mostra dentro da igreja, os demônios pregando, os demônios louvando, porque ele louva, porque ele era ministro do louvor, ele louva bonito, e ele prega bonito porque ele conhece a palavra de Deus muito bem, mais do que eu e todos os humanos da terra. Então ele prega bonito. Mas a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. E nem todos que falam de Deus é de Deus. Bradai Assuri de Kamanai. Por isso o Brasil está sendo muito castigado. E a culpa é de todas as religiões, principalmente as igrejas que pregam a palavra santa. Quando Deus me diz que centenas de pastores descerá para o inferno, é porque eles estão pregando no seu próprio entendimento, Daramanaya Sedecante, e arrastando multidão para o inferno. Mas Deus ainda levanta seus pequeninos profetas para trazer o recado e alertar a igreja dos seus enganos. Porém, muitos não aceitam. Mas no grande dia, Deus não vai dar ninguém por inocente. Porque Deus filma tudo. No grande dia vai estar tudo filmado. No grande dia, ninguém vai ter desculpa de dizer: Senhor, eu não sabia. Bradaya Sede canta. Porque vai estar filmadozinho ali, ó. O Senhor vai dizer: olha, tal dia, tal momento, tal segundo e tal minuto, eu usei a minha serva e vocês rejeitaram, vocês machucaram, vocês quiseram matar. Você está entendendo? Que situação! Quantas igrejas têm me jogado para fora, me chamado de prostituta, de vagabunda, de bandida, pastores, mulheres do altares, profetas, falsos profetas, tentar matar, fazeres jejum em oração contra a minha pessoa para que eu desça a sepultura. O Senhor Deus tem cuidado de mim. Mas eu louvo a Deus, porque quem decidiu trilhar um caminho reto com Cristo, ele não retrocede hoje, não volta atrás, não pasme diante deles, dessa grande multidão perversa, por causa de ameaças malignas. Não tenha medo das feitiçarias. Quantos feiticeiros têm feito suas oferendas diabólicas
contra a minha vida. Quantos matador foi contratado para tirar a minha vida por eu fazer a vontade de Cristo, entregar o recado dele. Mas Deus tem matado um bocado. De pastores, de não pastores, de crente, de não crente, religiosos, não religiosos, que acham que pode tocar no mistério de Deus e dizer, eu vou lá, vou matar, eu vou tramar, eu vou armar emboscada, eu preparo a arma. Só que quem verdadeiramente se converteu para Cristo não tem medo de ameaça, de servo de Satanás nenhum. Tem que prevalecer. Se tiver de morrer por causa da verdade de Cristo, a Bíblia diz que eu morrer com Cristo é lucro, quem morre com Cristo não morre, vive para sempre. Por isso não me calo. Sei que tem várias pessoas tramando contra a minha vida e já tentaram me ocultar de várias formas. Mas o Senhor Deus dos Exércitos tem cuidado de mim. E tem descido muitos líderes, estudiosos, letrados, que acham que pode chamar o verdadeiro servo de Deus de Satanás, de prostituta, de vagabunda. Agora, quando Deus me usa para chamar de prostituta, é porque são. Porque prostituto, amados, não é aqueles que vai para a cama com homem ou com mulher. Tudo que desagrada a Deus, a Bíblia fala de prostituição. Então, Deus chama de prostitutos. Agora, quando acha que pode dizer, a missionária Damiana é uma vagabunda, é uma prostituta, Deus diz, deixa comigo, filha. Deixa comigo que eu vou mostrar com quem é que eu estou, se é contigo ou se é com eles. Desço com a minha espada reluzente e firo o perverso da terra. Está escrito na palavra que Deus tem uma espada reluzente para ferir o perverso da terra. Tenho visto muitos zombar em muitas igrejas, zombando e fazendo suas reuniões e orações coletivas contra a minha vida, mas o Senhor dos Exércitos tem cuidado de mim e tem dito, eu sou contigo, filha, não temas diante dessa grande multidão perversa. E Deus mostrou uma multidão de igreja reunidas em orações e em oração contra a minha vida, tapando a estrada inteira para que eu não passe. Mas eu estou de pé para a glória do nome de Jesus, porque Deus é bom. Então vai ser muita surpresa. Muitos que se diz servo de Deus vai ter surpresa no grande dia, porque está cheio de espírito de engano, achando que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é puro. Muitos que conhecem a palavra, muitos estudiosos, letrados, doutorado da letra. Mas não adianta apenas conhecer a palavra e estudar a palavra se não tem obediência nem intimidade com Deus. Para nada serve. Satanás também conhece a palavra e nem por isso está no céu, está no inferno. Está por aí na terra atormentando as pessoas usando a palavra de Deus, porque ele faz isso. Porque Satanás é tão astuto que ele foi tentar Jesus com a própria palavra dele. Quanto mal eu e você, que somos pecadores. Bradaya suri decanta labasteri decanta. Repradaya se decamanai eu sou alamanai. Então eu não estou em igreja nenhuma, porque os pastores perversos não me querem dentro das igrejas deles. Por quê? Porque tem visão demais. Porque Deus me leva para revelar o pecado oculto que está dentro das igrejas e por isso eu sou expulsa. Eles abrem a boca para dizer que as portas das igrejas estão fechadas para mim, porque eu sei entrar, mas não sei sair. É o contrário, né? Eu entro porque Deus ordena e falo quando Deus manda e me calo quando Deus manda. E isso incomoda todos os líderes espirituais. Baradaya sede canta labachuri de camanaya sede canta lamanai. Está o Brasil sendo destruído? Os pastores perversos e malignos de corações, principalmente os que estão na mídia, que não faz a vontade de Deus, toca nos mistérios de Deus, não tem ousadia nenhuma
nem caráter para repreender as trevas, nem trazer um ensinamento digno. Bradaya sede canta labastéria, por isso que as trevas tomou conta do Brasil. E Deus assim permitiu, porque a ira de Deus está descendo sobre esse Brasil por causa de todas as religiões, principalmente as igrejas que pregam a palavra revela, a palavra santa da Bíblia Sagrada. Porque se eles pregassem a palavra revelada, o Brasil estava sendo um país muito abençoado. Mas pregam religião, e Deus não é Deus de religião, Daramanaya sede canta labasteri. Eu prego contra a religião, porque foi para isso que Deus me levantou. Deus me levantou na terra, e desde que eu nasci, que Satanás e seus adeptos tentam tirar minha vida e me eliminar da face da terra. Mas só pode tirar a minha vida se o dono da minha vida, que é Jesus de Nazaré, que pagou seu preço de sangue pela minha vida, se ele ordenar, tire. Mas não é porque Satanás e seus adeptos, com suas religiões diabólicas, diz que vai matar, faz suas oferendas, derrama sangue de bode, de cachorro, de gato, de todos os animais, que vai me parar na terra, não. Porque a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Só Ele me deu e só Ele pode tirar. Não é demônio religioso nenhum. Deus não é Deus de religião. Deus é puro, sem mistura, não se deixe escarnecer. Deus é puro, sem mistura. Ele manda no céu, na terra e no inferno. Ele tem a chave do inferno. Triste dos religiosos. Vão cair no abismo. Porque a Bíblia Sagrada é a bússola. Um livro de revelação. Não é um livro para se ler carnalmente. Nem no seu próprio entendimento. É um livro para se ler em santidade, junto com o Espírito da glória de Deus, o Espírito Santo da glória de Deus, que é o nosso consolador, é o nosso instrutor principal da palavra dele, é o que traz a revelação da palavra. Mas os homens na terra preferem seguir no seu próprio entendimento, nos seus ensinamentos e doutrinas diabólicas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Querem eliminar os verdadeiros profetas, que Deus levanta para trazer o recado. E quando Deus me leva na igreja, não é para querer cargo, nem aparecer, porque os líderes hoje, eles querem o quê? Querem ganância de cargo, Bradaya sede kamanai, querem status, querem dinheiro. Jesus não andou na terra desse jeito. Jesus não pregou nesse jeito. Mas os líderes de hoje querem andar de luxo, enquanto os pequenos, os pobres que Deus manda cuidar, os necessitados, eles passam por cima como se não fosse ninguém, porque eles estão mais preocupados com o luxo deles. Eles não estão preocupados em pregar salvação, mas em grandeza. Deus está mais preocupado com salvação, não com bens materiais. É por isso que quando ele diz, eu dou ordem ao vento, o vento me obedece. Eu dou ordem à terra, a terra me obedece. Eu dou ordem ao fogo, o fogo me obedece. Eu dou ordem à água e ela me obedece. Então Deus, ele dá ordem à força da natureza para se levantar contra a humanidade da terra, porque a humanidade não obedece a Deus. Como Deus está irado com essa nação brasileira. Como Deus está irado com todas as igrejas brasileiras, da maior à menor. De neopentecostal, de tradicional e de pentecostal. Todas estão no mesmo barco. É uma falando da outra, mas todas estão no mesmo barco, todas estão em falta com Deus. Todas estão em falta com Deus. Por isso que essa nação está sofrendo, porque é uma nação livre para adorar a Deus em espírito e em verdade, e eles preferem adorar os deuses de Baal,
os deuses que não podem salvar e os deuses de engano, os espíritos enganosos religiosos se manifestando dentro da igreja e sendo aplaudido pelos líderes. Repredaiassuri de Kamanaé, quando Deus levanta o verdadeiro servo de Deus para revelar a imodice que está dentro das igrejas. O que é que eles fazem? Vão matar, vão expulsar. Aqui ela não entra, chama a polícia, machuca ela, joga fora. Mas não adianta. Ninguém pode parar aquele que Deus escolheu para trazer a verdade de Cristo, a revelação. Ele é Deus que usou no passado, Ele é o mesmo Deus que usa agora no presente. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, Darabadaya Sedekamanai. Já fizeram de tudo para acabar com a minha vida, já tiraram tudo de mim. Mas o importante é que Cristo está comigo. Mas o importante é que a presença de Deus permanece em mim, revelando. Eu não tenho culpa se Ele me escolheu desde o ventre. Desde criança, que ninguém quer papo comigo, eu não tenho amigo. Mas é melhor que o mundo todo dê as costas para você, do que Jesus dê as costas para você. Então eu prefiro que o mundo todo me rejeite, mas eu seja abraçada por Jesus, aquecida e acalentada pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele nos acalenta. A Igreja Católica, eu fiz parte quando era pequena, e ela diz que Maria é nossa mãe, e eu desminto, é mentira. Maria é nossa irmã em Cristo Jesus, devemos respeitá-la, porque foi serva fiel a Deus. Mas eu posso considerar o Espírito Santo de Deus como minha mãe. Por quê? Porque ele me acalenta. O Espírito Santo de Deus me coloca no colo, me tira todas as dores que esses perversos desses religiosos têm feito, têm ferido. Ele sara minhas feridas, ele me acalenta, ele me traz a revelação da palavra, ele me ensina, ele me instrui. Esse é minha mãe, o Espírito Santo. Jesus é o meu intercessor, meu advogado principal. É Ele que intercede a Deus por mim. Quando fazem calúnia e destrói a minha imagem, o Senhor, Deus dos exércitos, Jesus Cristo, Ele é quem intercede. Não é nenhum santo que intercede por mim. Nenhum que morreu pode interceder, mas aquele que está vivo. E Jesus está vivo. Ele intercede por mim. Ele é meu advogado. Deus, Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Elohim, Adonai, Eli é o meu juiz. É Ele que dá a última palavra. Então é essa trindade que eu sirvo de todo o meu coração, de corpo e alma. Não é entidade religiosa nenhuma, porque nenhuma entidade religiosa pode salvar ninguém, nem dar livramento a ninguém. Mas a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo pode todas as coisas. Porque Deus ele é tão bom que Ele se dividiu em 3 para formar a família. Família é formada pelo Pai, a Mãe e Filho. Então Ele é uma pessoa só dividida em 3. Jesus, para interceder por nós, para ser o nosso advogado, para falar por nós. O Espírito Santo para nos acalentar, nos orientar, nos ensinar e nos trilhar num caminho reto, guiar um caminho certo. E o nosso juiz, que é Ele que dá a última palavra. Então essa trindade é única, importante, para que eu possa me render todos os dias. E seria bem que toda a nação se rendesse apenas a essa trindade. Pai, Filho
Pai, Filho e Espírito Santo. O resto para mim é resto. Não tenho medo de ameaça, de líder religioso nenhum, de demônio, religião nenhum, porque para mim é demônios. Fora disso aí é demônios. Não tenho medo de demônios que me ameaçam, nem de dentro do Brasil, nem de fora do Brasil. Porque a minha vida pertence ao Senhor Jesus. A minha vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Só Ele deu, só Ele pode tirar. E quanto mais Satanás com seus adeptos se levanta contra a minha vida, arma emboscada, cava a minha cova, mais o dono da minha vida tem cuidado de mim, tem me dado livramento e tem aberto a cova de quem cavou para mim, porque é assim que diz a palavra. Quem cava a cova para o outro cairá nela. Então, que essas religiões façam suas oferendas, façam suas emboscadas, faça o que for. Não vai me amedrontar. Não tenho medo. Tantos pastores, cheios de ousadia da carne, estudiosos como Silas Malafaia, e outros aí da mídia que ficam se atacando, mas todos estão no mesmo barco, todos têm rabo preso com Satanás. Por que Silas Malafaia não instruiu Bolsonaro a trilhar um caminho reto com Cristo, a falar com sabedoria de Deus, a pedir sabedoria de Deus? Foi envergonhado porque não pediu sabedoria de Deus. Andou sobre vento de doutrina, porque ou você é de Deus, ou você é de todo vento de doutrina. Paradaiassuri de Kamanai. Não adianta falar que é de Deus e andar sobre todo vento de doutrina, porque Deus é puro sem mistura. Mas como Silas Malafaia podia instruir Bolsonaro se ele tem rabo preso com o diabo? Se ele tem ousadia da carne e não do Espírito Santo? A Bíblia diz que Salomão não pediu riqueza, mas ele pediu sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus não é para todo mundo e não é para qualquer um. Mas seria bom que todos os líderes pedissem sabedoria de Deus. Coisas que os homens querem seguir seu próprio entendimento. Porque eu sou estudioso, porque eu sou doutorado da letra, eu conheço tudo, eu conheço a lei, eu conheço isso, eu conheço aquilo. Quem conhece tudo é Deus, quem é dono de tudo é Deus. A sabedoria vem dele. Por isso Bolsonaro foi envergonhado. Mas cadê os crentes? Cadê os servos de Deus? Cadê o pastor da mulher dele? Que não instruiu. Fale com sabedoria, ande com sabedoria. Trilhe um caminho reto com Cristo. Não se misture com vento de doutrina. Porque Deus quer te exaltar. Mas não. Tolo. Bolsonaro foi um tolo. Porque não pediu sabedoria de Deus. Deus escolheu. Mas, porém, o rejeitou porque não pediu sabedoria de Deus. E aí Deus permitiu ser envergonhado. A nação brasileira perversa preferiu um servo do diabo governando. E aí Deus também permite. Por quê? Porque Deus diz: aquele que eu escolhi, ninguém aqui é perfeito na terra. Seja com aquele que eu escolhi. Porque aquele que eu escolhi é aquele que vai fazer a minha vontade e não a dele. Mas as pessoas ignorantes preferem escolher pelo seu olhar, pelo seu conhecimento, como se conhecesse o coração do homem. Aí prefere um homem perverso, mentiroso, servo do diabo. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E aí esse presidente atual, chamado Lula, é um servo de Satanás. Desde quando Satanás quer algo bom para ninguém? Logo o servo dele vai fazer o que ele manda. E Satanás é enganador. Está enganando aqueles que querem ser enganados. Porque quem quer ter intimidade com Deus não consegue ser enganado. Porque Deus mostra o profundo e o escondido. Se Deus me mostra as pessoas por dentro e por fora, é porque eu trilho um caminho reto com Cristo. Então, quem quiser trilhar um caminho reto com Cristo, pode ter a mesma visão. A visão de Cristo.
A visão do alto. A visão que vê as pessoas por dentro. Não é o que o povo fala ou deixa de falar. É o que Deus mostra. Só que as pessoas não querem isso. Querem eliminar quem tem a visão profunda. Quiseram eliminar José. Mas não conseguiram. Não conseguiram eliminar José. Porque Deus escolheu José. E por isso Faraó o nomeou como governador do Egito. Porque José trilhava um caminho reto com Cristo. Falava na sabedoria de Cristo. Andava com o Criador do universo e obedecia a Ele. E só se curvava diante dele. Quantos falam de Deus e se curvam aos deuses de Baal? Não serve para nada. Bradaya Suri de Cantaramanai. Tenho pena de todas as igrejas brasileiras. Da maior a menor. Quando Deus diz que não tem uma sequer, uma igreja sequer brasileira agradando a Deus. É porque não tem. Ai, mas vamos matar, isso é o demônio nela. Vá crendo. Viu? Que é demônio. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. E Ele é quem me revela tudo. Não tem. Porque se tivesse, a gente não estaria com o país sendo destruído desse jeito. E a ira de Deus não estaria descendo sobre esse Brasil. É a ira de Deus sobre a nação brasileira. Por quê? Porque a nação brasileira não quer vínculo com Deus, mas sim vínculo com religiões, com demônios enganadores. Espíritos religiosos não pertencem a Deus. Pertence ao inferno. Pertence ao inferno. Darabadai eu sou de Kamanayasé. É 24 horas tramando contra a minha vida, mas eu não tenho medo. Quantas pessoas não querem chegar perto de mim porque alguém disse eu vou matar ela? Não chega perto, senão tu vai morrer. É uma pena. Sabe por quê? Porque quem tem a presença de Deus, o livramento está com ele. O livramento está com aquele que tem a presença de Deus, que ele trilha um caminho reto com Deus. O livramento não está com quem está cheio de religiosidade, com quem está julgando. Julga pelo cabelo, julga pelas vestes. Eu não estou aqui defendendo quem anda mostrando suas carnes, porque a Bíblia diz, mulheres, vistam-se como princesa, não como meretrizes. Está escrito. Mas também não estou aqui para dizer que quem se veste religiosamente tem Deus, porque Deus me mostra é muito demônio nessas pessoas religiosas. Demônios de engano, espírito de morte, espírito de enfermidade, tudo que não presta está acarretado aí, nesses religiosos. Mas eles preferem julgar. Aí Deus diz assim, olha, eu confundo as terras, eu mudo a aparência para confundir as terras. Aí olha para a irmã que diz, olha o cabelo dela, olha a roupa dela, olha não sei o quê. Olha isso, ela usa roupa sem manga. Ela usa uma calça comprida. Enquanto está com as vestes lá embaixo e o coração podre, julgando, mentindo, com inveja do outro, não quer a vitória do outro dentro da igreja, destruindo o casamento dos outros. Alabarachuri de Kamalá, está tudo dentro da igreja. Todos os demônios estão se escondendo dentro das igrejas. Igrejas no Brasil está sendo esconderijo de demônios. Que vergonha. Que vergonha para esses crentes brasileiros. Crentes e católicos. Estou falando das igrejas. Eu não vou falar das outras religiões que é fora, porque já é servo do Satanás mesmo. É contra a palavra de Deus. Serve quem quer, mas é contra a palavra. As outras religiões, é tudo contra a palavra de Deus. Mas as igrejas de evangélicos católicos estão dando lugar ao diabo, a espíritos religiosos, cheios de invejas, destruindo vidas, lançando maldição e invejas, fazendo orações contrárias. É bruxaria tanto quanto os outros que fazem as bruxarias. Qual a diferença de você falar dos bruxos que faz suas oferendas para destruir
casamento, destruir emprego dos outros, destruir quitanda, comércio dos outros. Se dentro da igreja você está fazendo suas orações, que quem está recebendo são demônios, porque não recebe oração contrária, Deus não recebe oração do invejoso, quem recebe oração do invejoso é Satanás com seus adeptos. Então logo você está sendo bruxo dentro das igrejas. Bruxos. E eu estou falando aqui na autoridade de Deus, porque é o Senhor Deus que me revela tudo. Ele me mostra as pessoas por dentro e por fora. Quem são elas? Quanto mais religioso, mais cheio de demônio. Bradayasuri de Kamanai. Ela é desigrejada. Não, eu não sou desigrejada, amado. A minha igreja é lá no alto, no mais alto céu. Porque aqui na terra nenhuma igreja me aceita, sabe por quê? Porque eles não querem que Deus revele a sujeira que está lá. Todas estão escondendo sujeira. Todas elas. Da maior a menor. Da mais famosa à mais humilde. Todas elas estão escondendo sujeira. Aí não me querem, mas não importa. Porque Jesus diz, eu sou o teu pastor. Eu habito em ti. E tu faz a minha vontade onde tu chega. Eu não preciso de altar, de igreja de ninguém para fazer a vontade de Deus. Porque eu faço onde eu chegar. Dentro de metrô, no meio de ônibus, dentro do ônibus, na parada do ônibus, dentro do shopping, aonde for. Mas dentro do hospital, onde for, querem matar, hein? Levante-se. Levante-se, a Bíblia diz, pode se levantar o espírito do governador, eu sou contigo, não temas. Então, amados, quem decidiu ser de Cristo, decidiu fazer parte do sofrimento dele. Então, quem não quiser sofrer aqui na terra, calúnia, espancamento, polícia, vamos chamar a polícia para prender, vamos espancar, vamos matar, tudo isso já fizeram comigo, e quem fez isso foram os religiosos, dentro das igrejas. Tentaram me matar, me espancaram para eu negar Jesus, mas eu estou aqui. Quem tentou me espancar e eu passar semanas sem dormir com as costas ardendo? Foi de dentro da igreja, para eu negar Jesus. Eu só fui dizer isso, diga que Jesus é bom, o diabo não presta. Isso não é motivo para espancamento. Mas isso não é vergonha, apanhar por causa da verdade de Cristo. Filmarem, sujar minha imagem, fechar salão, destruir casamento para me calar. Isso não é vergonha. Não me cala. Não me cala. Por quê? Porque Cristo habita em mim. Se tiver de matar, como mataram os outros do Antigo Testamento, como João Batista e outros, a Bíblia diz o quê? Morrer com Cristo é lucro. Quem morre com Cristo não morre, vive para sempre. Mas quantos cristãos estão com medo de morrer? Então não é cristão, é falso cristão. Falso cristão, que não tem coragem de pregar a verdade de Cristo e abre a boca para dizer, tenha sabedoria, irmã. Sabedoria é uma coisa, covardia é outra. Eu não vou deixar de falar a verdade de Cristo porque os espíritos malditos me ameaçou. Espíritos religiosos, invejosos, vamos matar ela, se ela falar. Mas quanto mais me ameaça, mais Deus me manda falar e botar a boca no trombone. Sabe por quê? Porque quem é de Cristo é de Cristo. Eu não vou aqui citar nem um versículo da Bíblia. Por quê? Porque quem quiser saber, vai lá folhear a Bíblia. Enquanto você estiver folheando a Bíblia, Deus vai falando com você e pelo menos você se converte. Pelo menos você se converte. Mas é folhear a Bíblia junto com o Espírito Santo de Deus, trazendo a revelação da palavra, não é nos ensinamentos dos homens, nem na doutrina dos homens, nem na teologia dos homens. Porque quem traz a revelação da palavra é Deus. Quem traz a revelação da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo. Ele é quem tem a revelação da palavra. Ele é quem é o instrutor principal. Não estou aqui contra teologia. Quer fazer teologia? Faça. Mas chama o Espírito Santo para ser seu instrutor. Porque se você for no ensinamento dos homens, você vai cair no inferno junto com eles.
Bradaya Suri de Kamanaya Sede canta. Então, logo, eu não faço parte de igreja nenhuma aqui na terra, porque nenhuma igreja me aceita, né? Querem matar, expulsa. Pelo menos Deus já matou uns pastores que me expulsaram, né? Machucaram meus braços, ficou roxo, torceram meu pescoço, tentaram me derrubar, mas não conseguiram, porque ninguém derruba a presença de Deus. Ninguém derruba a presença de Deus. Machucar, Jesus foi machucado, Jesus foi caluniado, Jesus foi preso, foi massacrado. Por que que eu e você que diz que é servo de Deus não quer ser? Se a própria Bíblia diz que aquele que decidiu ser de Cristo, decidiu fazer parte do sofrimento dele, está sujeito a sofrer com ele. Mas quantos não querem sofrer? Quantos líderes não querem apanhar, não querem ser presos, não querem ser caluniados por causa da verdade? Prefere pregar mentira ou até se calar, por medo de morrer. Mas eu não tenho medo. Já estou preparada. O mais importante é você ter certeza que o seu certificado está assinado com caneta de ouro. Que você não vai se calar nem se acovardar diante dessa multidão satânica que prega as mentiras. Religiosos do inferno, mentirosos, enganadores, filhos das trevas, pregam mentiras, enganos de Satanás. Bradaya Suri de canta lamanai. Darabadai eu sou. Darabadai eu sou de canta labastéria, de canta labachuri, de canta lamanai. Eu sou, alamanai. Eu sou grande, eu sou tremendo e eu sou terrível. Eu sou Deus puro sem mistura, Darabadaya Sede canta. Não me deixem escarnecer, Darabadaya eu sou. Não sou Deus de religião, não estou no meio de religião nenhuma. Daramanai, Shede canta labasteia. Eu sou e eu sou. Bradaya Suri de canta, ai daqueles que se curvam aos deuses de Baal. Ai daqueles que adoram as imagens de escultura, ai daqueles. Bradaya Sede Kamanai, eu sou Alamanai. Sou apenas o Deus que alerto para que não caia no abismo. Sou Deus longânimo em irasse. Bradaya eu sou Alabachúria. Mas sou Deus que tem o tempo determinado. Braia Naya Sede Kamanai. Eu sou grande, eu sou tremendo e eu sou terrível. Quanto diz Deus não fala assim. Darabadai eu sou Alamanai. Falo do jeito que eu quero, da forma que eu quero, conforme eu quero falar. Porque eu mando e desmando. Eu faço e desfaço. Quando eu disse que ia matar sem dó, sem piedade, ia confundir a medicina, eu confundi. Ai, quantos botam a culpa nos homens? Ai, veio da China, ai, veio disso, veio daquilo. Porque você não bota a culpa em você, nos seus pecados. A culpa é do pecado, da rebeldia, daqueles que não me obedecem. Por isso eu permito. Vou confundir a medicina e confundi. Eu disse que ia fazer um tapete de gente na terra e eu fiz. Eu disse que eu ia entrar dentro do Brasil, com a morte devastando tudo por causa da rebeldia da nação brasileira que colocou lá Bachuri de Kamanai, a sede de Kamanai, um líder que eu não aceitei. Não foi escolhido por mim. Entrei dentro do Brasil e eu avisei muito antes. Não vote, não exalte, não levante aquele quem eu não quero mais. Mas a perversidade do ser humano preferiu aquele que Deus não escolheu do que o que Deus escolheu. E o que Deus escolheu não pediu sabedoria de Deus, não trilhou um caminho reto, se envolveu em todo vento de doutrina e foi envergonhado. É uma vergonha para esses homens, que se sente líder, estudioso, que se sente grande. Esquece que grande é Deus, poderoso é Ele, quem conhece tudo é Ele e tudo pertence a Ele. Andarabassuri decanta, labastere decanta, labadaia serra, e pradai eu sou alamanai. Quanta fúria maligna. Repradai eu sou alabachuri decamanai. Cante, decante, decante, darabadaia serra, e pradai eu sou alamanai. Eu falei que eu ia rodar o mundo todo.
o mundo inteiro com a minha ira e rodei. Porque eu sou que mando e desmando. Israel vai se converter para Jesus? Vai. Por bem ou por mal. Quando eu digo que sou general de guerra, é porque eu sou general dos generais. Sou eu que levanto guerra, sou eu que cesso as guerras. Sou eu que posso todas as coisas. E não tem demônio religioso nenhum que possa impedir a minha ira descer sobre a face da terra. E triste daqueles que estão sendo enganados pelos demônios de religião. Demônios de religião, não sou Deus de religião. Ai dos covardes que não pregam a minha verdade. Ai daqueles que estão se curvando aos deuses de Baal. As imagens de bronze, de escultura, de madeira, de seja lá do que for. São imagens. São imagens. Onde a minha palavra diz: não façais imagens de escultura, nem do que está em cima no céu, nem do que está embaixo da terra, nem da minha própria imagem. Sou eu que levanto as autoridades da terra. E porque esta nação perversa brasileira não buscou a minha presença, não clamou, Bradai Assuri de Kamanai, Bradai a sede canta labastéria. Portanto, o Brasil vai ter o que merece. E as igrejas brasileiras todas vão ser castigadas. Todas as igrejas brasileiras vão receber Darabassuri de Kamanai a sede canta labastéria da minha ira, por deixar os espíritos enganosos se manifestarem dentro da igreja e expulsarem a minha presença. Quantos diz: eu sou de Deus, mas é apenas da boca para fora? Quanto diz: eu conheço a minha palavras, mas não pratica e não trilha um caminho reto comigo? Repradaya sede canta labashuri de Kamanai. Andarabasté de canta labasteri, deixo bem frisado Darabassuri de Kamanai nesse finalzinho de tarde, que a minha ira está descendo sobre a nação brasileira por causa de todas as igrejas. Todas, da maior a menor, por desobediência, por pregar em seu próprio entendimento, cantores que louvam para agradar os homens na terra, pregadores que pregam para agradar os homens na terra, profetas que profetizam o que eu não ordeno, prostitutos dentro da igreja, prostituto dentro das igrejas. Por que prostituto? Porque prego o que eu não ordeno, falo o que eu não mando. Bradaya sede canta labastéria. Labashuri de Kamanai segue no seu próprio entendimento, contra a minha vontade. Darabasté de canta labashuri dayanaya sé. Toca nos meus mistérios, quando eu levanto os meus pequenos, para revelar o que está em oculto. Fala que não sou eu. E quando os espíritos enganosos do inferno, os religiosos, se levantam dentro da igreja para profetizar mentira, é aplaudido. Darabadá, eu sou Alamanai, por isso estou irado. Estou irado com todos os pastores brasileiros, do maior ao menor. Todas as igrejas, eu estou falando sem exceção. Todas as igrejas, de crente a católico. Todas vão receber da minha ira sobre esse Brasil. Darabadá, eu sou, decanta labastéria, e decanta. Busque a minha palavra, porque sou eu que levanto os governantes da terra. Mas quando eu escolho, a palavra minha diz que a nação se alegra. É a minha palavra que fala. Sou eu que estou falando. Mas quando a nação escolhe, a nação geme.
E a nação brasileira escolheram um governante satanista que não me agrada, não me serve, mentiroso. Por isso essa nação vai sofrer, 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 sofrer e sofrer as consequências. As igrejas vão sofrer porque não clamaram. Não clamaram em santidade. Clamaram da boca para fora. Não entraram em santidade. Tocaram nos meus mistérios. Feriram a menina dos meus olhos. Acenderam a minha ira. Acenderam a minha ira. Mas eu sou Deus, que vou mostrar na face da terra que eu sou na vida dos meus pequeninos rejeitados, dos meus verdadeiros, que me adoram em espírito e em verdade, que é limpo de mão e puro de coração. Amém? Está entregue o meu recado. Alabaradá, eu sou a Labachúria. Braia sede canta labasteira, sou eu Deus que falo e velo pela minha palavra. E ai daquele labasté de camanai, eu sou a lamanai que tem duvidado. Ai daquele, porque muitos que se acham que me agradam vão descer. Darabasté de camanai a lamanai, no grande dia vai ter surpresa. Vai ter surpresa no grande dia. Bradai, eu sou a labastéria, porque tenho eu me irado com muitos. Tenho eu me irado com muitos. Bradai, eu sou decanta labachuri, decanta labastéria e decanta. Bradai a sé. Da comanai, eu sou a lamanai. Repradai a sé, decanta labastéria. Repradai, eu sou a lamanai. Repradai a sé, decanta labastéria e decanta. Quando eu digo que centenas de pastores descerá para o inferno, é porque eles já ultrapassaram o limite. Tocaram no meu espírito. Feriram a minha glória. Feriram a menina dos meus olhos. Tocaram aonde nunca deveria ter tocado. Braianai, eu sou a labastéria. Repradai a sé, decanta a labastéria, e não tem perdão para aquele que toca na menina dos meus olhos, que fere e fala mal do meu espírito. Não tem perdão. Vão descer para o inferno. Braianai, eu sou decanta labastéria. Recamanai, a sé, decanta labachúria. Alabachúria, 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 alabachúria. Vou mostrar que eu sou o que sou. Vou mostrar que eu dou ordem à natureza e ela se move. Vou mostrar que eu sou o general de guerra. E sou eu que levanto as guerras. Sou eu que mando e desmando. Na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu sou o que sou e além de mim não há outro.